Ora, boa tarde a todos. Estamos neste momento ao vivo nas páginas do Out of the Box e do Máximo Forte no Facebook. Dar as boas-vindas a todos. Ao vivo e a cores, sim. O tempo do preto e branco já lá vai há muito. Já era. E dar só aqui algum tempo para as pessoas também irem entrando e irem começando a assistir a este live que nós hoje dedicamos aos mercados imobiliários internacionais, especificamente Estados Unidos, Brasil, Espanha e Itália, e obviamente também Portugal. Estamos cá, o Máximo e eu, também para dar algum insight do mercado português. Deixa-me dizer-vos que é um prazer enorme poder estar com pessoas tão reconhecidas nos seus mercados, pessoas tão experientes, com tanta experiência. Vou dar aqui as boas-vindas ao Piero, que acabou de entrar. Piero, estavas aqui a fazer a introdução. Boa tarde. E dizer que também é um grande prazer, porque me parece... Boa tarde, Piero. Parece-me que isto é uma iniciativa única em Portugal, com toda a sinceridade, nas redes sociais, de podermos estar à conversa vários players de vários pontos do globo e cada um deles passar a sua experiência. Portanto, isto para mim é um enorme prazer poder estar aqui convosco, dar-vos a todos as boas-vindas, mais uma vez dar as boas-vindas e agradecer a presença de todo aquele que por esse mundo fora nos estão a assistir nas nossas páginas do Facebook. E, Máximo, passo-te a palavra para dar-te a honra de apresentares individualmente cada um dos nossos convidados. Bom, muito obrigado a todos. Também é um prazer e estou muito contente de ter este painel de ilustres pessoas, mas sem mais demora, vamos já apresentar. E por ordem, pelo menos daquilo que eu tenho à minha frente, bem, o Gonçalo Nascimento Rodrigues, a gente escuta de apresentar, que vai representar aqui Portugal, não é? E que ao lado do Gonçalo, do meu lado direito, temos o Daniel Ivkovic, que já o conheço há muito tempo. O Daniel fala-nos diretamente de Miami, portanto, ele não está ali algures no escritório em Lisboa, não, ele está mesmo em Miami, não é? Eu não sei como é que está o tempo, Daniel, aí, como é que está o tempo? Boa tarde a todos, boa tarde, Máximo, os panelistas. Indo direto à sua pergunta, o tempo aqui está ensolarado. Nós, na Flórida, temos 248 dias de sol no ano. Então, você hoje está no momento que o norte dos Estados Unidos começa a ficar frio, e aí todas as atenções ficam na Flórida, porque as pessoas querem esse calor, esse ano mais do que outros. Então, 35 graus, começando o inverno aqui na Flórida. Uau! E olha, Daniel, em vez de eu te apresentar, vou-te fazer uma pergunta. Quantos anos de mediação imobiliária tens e de mercado norte-americano tens? Eu estou trabalhando no mercado imobiliário há mais de 20 anos. O meu pai, que é o sócio fundador da imobiliária, está há 30 anos aqui comercializando imóveis para o público internacional. Então, são 3 décadas no mercado. Portanto, tu és broker da Elite International. Broker e diretor da Elite International Realty, aqui em Aventura, para quem conhece, estamos a 5 minutos do shopping Aventura Mall. O Máximo, já tive o privilégio de tomar alguns cafés com ele aqui na imobiliária e, novamente, agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse painel e dar um pouquinho aí, que a gente chama de meus 2 centavos, os 2 cents, sobre o mercado imobiliário norte-americano. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado. Ao seu lado direito, temos o Romano. O Romano é de Milão, é da minha terra, e, portanto, ele não fala português, vou ter que fazer a tradução. O Romano é uma pessoa também bastante experiente, neste momento lidera um projeto bastante ambicioso de uma Remax em Milão, e vai dar o seu contributo ao mercado italiano. Romano, vuoi dirti qualcosa di te, anche in italiano? Vuoi dirci qualcosa della tua esperienza, quanti anni che fate questo lavoro, quanto fai questo lavoro? Io faccio questo lavoro, buonasera a tutti, da 15 anni. 15 anni, sempre a Milano, sempre a Milano, e di questi 15 anni ne ho passati 15 in Remax. Portanto, ele é broker Remax em Milão há 15 anos e é a sua experiência toda no centro de Milão, curiosamente numa zona muito, muito perto de onde eu morava, e portanto é bastante interessante. Depois temos do outro lado
o Piero. Portanto, vamos virar-nos todos para a esquerda e vamos estar com o Piero Caponi, que tem um nome italiano, porque de facto ele é italiano também, mas vive em Madrid. Portanto, aqui temos a Espanha a ser representada. O Piero, eu falo sempre em italiano, mas vou-me arriscar. Piero, hablamos un poco de español, porque nosotros somos italianos. Por supuesto. Español. Entonces, sinto muito não falo português. Puedes hablar en portuñol, si quieres. Portuñol. Bueno, sí, hablamos en español. Bueno, yo llevo, en enero haré 25 años de trabajo en el sector inmobiliario, 25 años de los cuales 23 en España, con una paréntesis pequeña, 2 años en Milán, justo trabajando para el grupo Pirelli, ¿vale? Además en un proyecto que terminó vendiendo la marca a Rimax, así que con Romano tenemos una relación indirecta. En ese sentido, he empezado en la marca Tecnocasa, que es una marca italiana que se ha desarrollado en España, lleva ya desde 1994, y en los últimos 7 años me dedico exclusivamente a la consultoría inmobiliaria y trabajo para casi todas las marcas más importantes del sector aqui. Ok, eu acho que não vou traduzir, porque o espanhol é relativamente fácil de entender, mas é uma pessoa também com muita experiência, teve a trabalhar grande parte do tempo em Espanha, teve 2 anos só com a Pirelli em Itália, e vem de uma marca que é líder do mercado em Itália há muitos anos, e em Espanha também, que é a Tecnocasa, marca de muito respeito, e digamos concorrente aqui do Romano em Milão, não é? A Tecnocasa é uma das grandes concorrentes de Itália. Ok, obrigado, Piero, e vamos para o Guilherme. Guilherme, que felizmente não fala quer dizer, fala outras línguas, mas não fala português tranquilo. E, portanto, Guilherme, quem é o Guilherme Canicelli? Rapidamente, como os outros, para irmos ao cerne da nossa questão. Bom, primeiro que é um prazer estar aqui, essa conexão. Eu acho isso o grande legado desse período de pandemia, que a gente aprendeu a se comunicar e derrubou todas as barreiras possíveis e existentes entre os países, se é que elas já existiam do ponto de vista de comunicação. Bom, eu estou no mercado imobiliário há 10 anos no Brasil. Eu entrei no mercado imobiliário a convite do Master Franchise da Remax, quando ele veio para o Brasil, né? E de lá para cá, nos últimos 10 anos, trabalhei para diferentes marcas como consultor, trabalhei para Coldwell Banker, trabalhei para marcas como Brasil Brokers, e hoje eu tenho uma empresa de consultoria que é o Café Imobiliário, e também uma empresa de Big Data, de informação para mercado imobiliário chamada Imóvel, trabalhando com construtores, incorporadores, enfim, e mesmo para imobiliárias, ajudando no processo de captação, de informação de mercado, avaliação. Tem muita informação para compartilhar aqui, vai ser um prazer. Ok, e estás em São Paulo agora, correto? Eu estou em São Paulo. Na realidade, estou em Campinas, que é a 80 quilômetros de São Paulo e que faz mais sol do que Miami. Portanto, temos Miami, Milão, Madrid, São Paulo e Lisboa. Caro Gonçalo, passo-te a bola, como nós costumamos dizer, a bola é tua e avança. Se depois precisares de alguma tradução, mesmo brasileiro, eu traduzo. Impecável. Brasileiro, então eu acho que vai ser muito importante traduzir. Nós, se calhar, começamos pela outra ponta do globo, começamos ali pelos Estados Unidos e pelo Daniel. Daniel, obviamente temos todos a curiosidade de perceber como é que o mercado imobiliário norte-americano passou por esta fase da pandemia, se bem que, obviamente, o mercado imobiliário norte-americano, enfim, é de uma dimensão gigantesca. Então, quando comparado com o nosso mercado português, é realmente uma dimensão muitíssimo maior. Bom, eu, se não estou errado, devem-se vender, enfim, ultimamente vendiam-se qualquer coisa como 6 milhões e meio de casas por ano nos Estados Unidos, provavelmente, qualquer coisa do género. Em Portugal são 180 mil, portanto, enfim, um pouco menos. Portanto, enfim, é difícil, com certeza, fazer uma caracterização de como é que o mercado passou, mas se nos puder, enfim, de alguma forma explicar que mudanças é que vocês sentiram no mercado durante a pandemia, seria importante para nós percebermos. E já agora também arriscaria fazer a pergunta como é que o imobiliário se ressente, se é que de alguma forma se ressente com todo este período presidencial, de candidatura presidencial que nós recentemente mais atravessamos. Perfeito, Gonçalo. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei honrado, e aí eu percebi que tinham pessoas de diferentes países, e eu falei, opa, eu estou representando os Estados Unidos inteiro. Então, eu estou representando
um mercado de 300 milhões de pessoas, e a gente sabe que o real estate, o mercado imobiliário, ele é muito local, né? Então eu falei, bom, eu vou ter que falar do mercado americano, é um mercado de 6 milhões de imóveis, em termos residenciais, revenda, usados, 1,7 trilhões de dólares, então são volumes enormes, 300 milhões de pessoas. Eu falei, bom, algo eu vou ter que compartilhar um pouco mais genérico, e eu fiz alguns estudos e eu consegui chegar a algumas conclusões do mercado norte-americano. Eu te confesso que para mim foi muito interessante esse exercício, porque nós do mercado imobiliário, por instinto, a gente sempre foca no nosso mercado local. E o máximo que você vai é alguns quilômetros para um lado e para o outro. Então eu tive que ver tendências multinacionais. Eu quero perguntar para todos, vocês estão conseguindo ver na tela? Eu acredito que sim, né? Eu estou. Sim, tá. Estamos a ver. Então tá bom. A primeira questão que eu quero falar é o seguinte: 2019, vamos falar um pouquinho de 2019. A gente está vindo do mercado... Ainda não compartilhou, mas está em processo. Para vocês não entraram? Agora foi. Agora então, foi. Vamos lá. 2019, estamos vindo de um mercado que estava bastante estável, os juros já vinham baixando um pouco, e foi um ano relativamente positivo. Existiu uma grande barreira de entrada para as pessoas nos Estados Unidos, em geral, comprar um imóvel. E essa barreira era o custo de aluguel versus compra. Eu sei que muitos de vocês conhecem esse conceito, eu vou explicar um pouquinho, eu sei que o Máximo conhece bem, o Guilherme, é o rent versus own. O americano ele é muito prático nas decisões dele, e ele sempre põe tudo no papel e fala, eu vou alugar ou eu vou comprar? Essa frase, rent versus own, ela é muito poderosa e muito utilizada aqui. E nos últimos anos, 2015, 2016, 2017, alugar fazia mais sentido. As razões eram simples. Primeiro, você está falando aí de uma barreira de entrada muito grande. Os first-time home buyers, que são aquelas gerações de millennials, a geração X, que a gente chama, que são pessoas que poderiam comprar, eles são mais ou menos 40% do mercado, quase metade do mercado, estão tentando comprar imóveis pela primeira vez. E aí você tem algumas gerações que tiveram problemas, ou tiveram barreiras. Os milênios, por exemplo, eles gostam de flexibilidade. Então, por que eu vou comprar e eu posso alugar e me mudar quando eu quiser? Eu não quero me fixar em um lugar só. Você tem a geração X, né, que a gente chama aqui de Generation X. Essa geração, ela sofreu muito em 2008, 2009, como a gente sabe, a crise global imobiliária. Então, ela tem uma insegurança econômica, essa geração, que ela falou, poxa, eu não vou pegar meu dinheiro que eu economizei e pôr num down payment, numa entrada de uma casa, eu vou esperar e vou alugar. E os baby boomers têm um outro problema, que é uma geração mais da minha, até um pouco mais velho, talvez o meu pai, podem ir até uns 50, 60, um pouco mais, great divorce. E o great divorce são divórcios que as pessoas estão tendo mais velhas. As pessoas, e não estou falando durante a pandemia e quarentena, estou falando antes disso. Eu estou falando de 2015 a 2019. Os great divorces são as pessoas envelheceram, casados, e resolveram divorciar já com os filhos crescidos. E o que essas pessoas eles têm em comum? Todas elas optaram por alugar. Tanto que em 2017 foi um recorde de aluguéis versus compra. Os baby boomers, quando eles se separavam, normalmente o marido ia alugar um apartamento, ele não precisa da casa tão grande. Então houve uma série de fenômenos sociais que levaram as pessoas a alugar. E aí, para piorar, 1/3 dessas gerações, principalmente as mais novas, eles nem consideravam comprar, porque estava muito caro naquele momento comprar imóvel. E por que estava caro comprar imóvel? O custo de terreno tinha aumentado muito, essas gerações elas estão buscando, normalmente, imóveis mais novos, casas novas, eles querem casa, e esses imóveis estavam caros. Então, vamos alugar, e assim ficou durante muitos anos. Eis que chega 2020, aí já trazendo um pouco para a nossa realidade agora atual, tivemos a pandemia, como todos nós acompanhamos aqui, e aí, de repente, começa a ter um questionamento sobre os aluguéis. Eu estou agora preso durante 2, 3, 4, 6 meses em um apartamento urbano, porque normalmente os aluguéis nos Estados Unidos são feitos em edifícios que se chamam rental communities. São edifícios inteiros construídos por uma
construtora ou por um fundo, e eles alugam um prédio inteiro. São edifícios maravilhosos, de luxo, área de lazer maravilhosa, essas rental communities, e você tem morando nelas os baby boomers, você tem morando nelas as Generation X e os millennials. Só que aí vem a pandemia, e agora você tem todas essas gerações presas num apartamento pequeno, com áreas de lazer maravilhosas que não podem ser utilizadas. É muita densidade, muito denso tudo isso. Então, começou um movimento enorme, quando eu falo enorme, é gigante, para compra. Todo mundo resolveu partir para a compra. Então, esse fenômeno foi muito interessante. A gente está vindo aí, a gente sempre fala que essa quarentena, essa pandemia acelerou muitos fenômenos, e aqui não foi exceção. Você tem agora pessoas alugando imóveis que agora eles decidiram que eles querem comprar imóveis. E aí começa a entrar no que eu coloquei aqui como um dos pontos, que são circunstâncias individuais. Né? Você teve aí 3, 4 meses que aqui não foi chamado de lockdown, mas a gente chamava de stay-at-home orders, né? Então você tinha que ficar em casa. Nesses 4 meses, muita coisa aconteceu. Nasceu filho, morreu pessoas, as pessoas divorciaram. Por quê? Porque a vida continua. A vida das pessoas continuaram. Então, a hora que abriu as portas, vamos chamar assim, você tinha uma demanda reprimida das pessoas e cada um, por suas circunstâncias individuais, começaram a buscar a compra de um imóvel. Isso foi muito bom para o mercado imobiliário. E aí você soma isso, a questão de que a pessoa agora, ela virou um home office, como a gente sabe. A americana é muito prático e dá nome para tudo. A gente chama aqui de WFH, é Work from Home. E aí tem o caso da Microsoft, que eu cito ali no slide. A Microsoft não sabe se vai voltar a trabalhar no escritório. Ela está dando o que nós chamamos de Work from Home Forever, talvez. Então é possível que muitas empresas vão deixar as pessoas trabalhando de casa. Agora, o que significa isso? Significa que as pessoas não precisam mais estar morando nesses prédios de luxo urbanos para estar do lado do escritório dela. Agora ela tem uma flexibilidade muito grande. E aí começa a sair os números. Julho de 2020, a National Association of Realtors, muito que vocês conhecem, essa é a nossa associação nacional de corretores aqui, ela falou já que 68% das pessoas já estavam com casa própria, comparado, por exemplo, com 64% em 2019. Então, a busca pela casa própria, a saída do rent e a ida para o own começou a aumentar. Então, a gente está somando circunstâncias pessoais das pessoas que têm que vender, circunstâncias sociais, que agora as pessoas querem espaço, e agora as pessoas também, os próprios Generation X, eles querem ter um cantinho, porque eles falam assim, bom, se eu vou ter que ficar em casa e preso, eu já não tenho que ter tanta flexibilidade, eu gosto de uma flexibilidade, mas eu não vou poder ter essa flexibilidade, eu não vou poder viajar para qualquer lugar que eu quero, então eu vou comprar minha casa. E aí você soma a tudo isso, os juros baixos, nós estamos passando agora aqui por uns juros aproximados 3% ao ano, eu sei que comparado com muitos lugares da Europa, isso ainda é alto, porque na Europa vocês têm juros muito próximos de zero, salvo eu me engano, mas historicamente, um juros de 3% para o mercado norte-americano é muito baixo. A gente está vindo de uns juros de 5%, 6% em 2018 e 2017. Então é quase metade hoje. Então o rent versus own, o own começa a fazer sentido. E aí você começa a ver um pouco mais de estatísticas. Setembro de 2020, já passou assim, o lockdown, já estamos na rua, 21% mais vendas do que no ano anterior. E nós tivemos aqui nos Estados Unidos, eu não estou falando da Flórida, né? É importante. Eu estou falando do mercado norte-americano, eu generalizei. Foram 4 meses consecutivos de aumento nas vendas. Junho, julho, agosto e setembro. Por que não teve esse aumento anteriormente? Porque a gente estava fechado. A gente simplesmente não podia, nem se quisesse, poderia comprar. Apesar do nosso negócio, do ramo imobiliário, ter sido denominado pelo governo americano como essencial, a realidade é que as pessoas não queriam buscar casas naquele momento. Então a gente realmente teve um momento, eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco, de uma queda enorme, tudo parecia negro na nossa frente, parecia que o mercado não ia recuperar e veio uma recessão, e aconteceu tudo o contrário quando começou a se abrir as portas. Não é coincidência que em junho, não é coincidência que em junho você começa a ver esse aumento, que é justamente quando alguns estados começaram a se abrir. E aí começa a questão de aonde eu vou comprar minha casa própria. Eu já não preciso estar nos grandes centros urbanos, eu já não preciso estar na cidade grande. E aí os destinos de férias, que nós chamamos aqui de vacation destinations, começaram a ver uma demanda enorme. E a gente sempre pensa, vacation destination, bom, isso é Flórida, é sol. Eu gostaria que fosse isso, mas não é a Flórida, não é sol. Vacation destinations é muito amplo. Você tem cidades
Em Maryland, por exemplo, tem a Chesapeake Bay. Você tem Michigan, que é um estado muito frio, mas Michigan é pouco denso. E Michigan tem o Lake Michigan, o Lago Michigan, que é um lugar maravilhoso para passar férias. Aquela pessoa que hoje está trabalhando de casa, ela não precisa mais morar no centro urbano, ela vai morar agora no Lake Michigan, que é o sonho dela. Aí a Zillow saiu com uma reportagem, nossa grande Zillow, e ela saiu com estatísticas. Ela falou, a procura por destinos de férias para moradia principal aumentou 90%. O que é um destino de férias? A Zillow mesmo definiu uma população mínima de 65 mil pessoas e uma estatística na qual as casas de férias são 5 vezes maior do que a média nacional. Então, é uma cidade que tem mais de 65 mil pessoas, então é bem definido o destino de férias. E a maioria das casas, 5 vezes mais que a média nacional, são casas de aluguel de férias. Só que agora as pessoas estão ou comprando uma casa de férias, ou em muitos casos, elas estão indo morar nesse destino de férias. Então, eu acho muito interessante a gente poder analisar nesse âmbito nacional todo esse fenômeno que ocorreu nesse grande mercado norte-americano. E aí, claro, as viagens restritas, elas obrigam as pessoas a ficarem em casa. Então, a pessoa não pode viajar para Costa Rica, ela não pode viajar para a Flórida, para Miami, como ela queria. Então, ela vai comprar a casa no destino de férias dela e morar ali, porque agora ela trabalha de casa. Aí, eu já estou terminando para passar a palavra para os colegas. Você tem aí 2 gráficos que eu vou mostrar. Esse primeiro daí mostrando o gráfico das vendas nos Estados Unidos. É extremamente interessante, como você pode ver que houve realmente uma redução enorme durante o lockdown, vamos chamar assim, ou a quarentena, que eu prefiro chamar, e uma reação extremamente rápida nas vendas após a abertura dos mercados norte-americanos. Então, isso voltando. Por que está tendo essa reação? As circunstâncias que a gente já falou. Circunstâncias individuais, os juros baixos, as pessoas fazendo a conta do rent versus own e vendo que faz mais sentido ser proprietário de uma casa com juros a 3% ou menos. Eu tive um amigo meu que foi qualificado há pouco tempo por um juros de 1,99%, desde que a amortização seja em 15 anos e não em 30. Então, a gente está com juros muito baixos. E aí, houve um outro fenômeno, esse é o último fenômeno que eu vou falar, que foi a baixa de inventário. A baixa de imóveis no mercado ajudou muito os preços a reagirem. Por quê? A pessoa que é proprietária do mercado e estava vendendo, ela não queria mais abrir a porta dela para alguém entrar na casa e visitar. Então, aqui você está vendo o número de listings, que são exclusividades, imóveis à venda. Olha como teve uma enorme queda a partir de 14 de março. Depois ela começou a reagir, mas você teve um período aí muito grande com poucas pessoas querendo vender imóvel. Isso ajudou também a fortalecer o preço. Então, tudo isso nos leva ao resumo que eu cheguei aqui, essa foi a conclusão que eu tive, depois desse grande estudo, uma responsabilidade muito grande. Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas eu tentei, da melhor forma possível, falar um pouco do mercado norte-americano. Eu abri um pouco a cabeça. É impecável, é perfeitamente perceptível. Se conseguirmos até resumir, nós estamos a falar, obviamente, de uma quebra muito acentuada das transações, das vendas no período do lockdown, como é óbvio, com uma recuperação também muito expressiva e claramente uma tendência dos norte-americanos, ponto 1, em comprar em detrimento de arrendar. Só para aqueles que nos estão a seguir e não conheçam também o mercado norte-americano, é bom frisar que, tipicamente, o norte-americano compra mais do que arrenda, mas a percentagem que o Daniel mostra de 68% já de proprietários versus arrendatários agora em 2020, é uma percentagem que está em cima dos máximos históricos pré-crise do subprime. Eu decoro, se não me engano, antes do subprime rebentar, o número de proprietários norte-americanos era de 69%, face a 31% de arrendatários, e portanto nós agora estamos a 68%, estamos em cima do pico da propriedade que tínhamos antes do subprime, e para mais com o mercado mais caro hoje em dia, mesmo em valores reais, em termos reais já descontando a inflação, com o mercado mais caro nos Estados Unidos hoje em dia do que era no pico de junho de 2006. Portanto, são dados muito importantes. Segunda tendência, a procura de casas por zonas de veraneio. Se eu puder falar um detalhe, você falou no subprime, rapidinho. No subprime, a qualificação bancária era muito fácil. Então, a gente está falando de uma porcentagem enorme de pessoas comprando, mas são pessoas qualificadas, demonstrando habilidade de pagar o banco. Então, são compradores reais, né? Só para dar uma diferença. Daniel, é verdade, eu sei, é verdade, concordo plenamente, mas também só para dar conta que
Se antes de 2006, antes do subprime, as principais agências hipotecárias norte-americanas, a Fannie Mae e a Freddie Mac, eram agências particulares, privadas, hoje em dia ainda são agências para todos os efeitos públicas, porque têm a garantia da Reserva Federal sobre todas as hipotecas que são concedidas no mercado. Portanto, enfim, o cliente final é altamente bem qualificado, é verdade, mas, por outro lado, tem a Reserva Federal norte-americana, enfim, a pôr a mão por baixo e a garantir o valor do empréstimo. 100%. Isso também é importante realçar isso, é o que é algo que, atenção, Daniel, do meu conhecimento, não existe em mais lado nenhum do mundo. Pois não, Guilherme. Força, Guilherme. Daniel, eu quero te agradecer porque você acabou de resumir o que acontece no Brasil em grandezas diferentes. Você já me economizou a minha fala. As tendências das buscas por imóveis em regiões de veraneio, a curva é muito similar ao desenho da curva de vendas, os preços subindo porque os estoques estão diminuindo nas construtoras. Você já me economizou um grande trecho da minha fala ali do que acontece no Brasil. É muito engraçado e é muito interessante perceber como o comportamento humano ele é muito similar, né? Obviamente a gente vai falar de grandezas e de economias diferentes, números diferentes, mas o comportamento humano em relação ao problema da pandemia foi muito similar aqui no Brasil. Foi muito similar mesmo. Assim. Mas, Guilherme, já agora, e passo-lhe a palavra agora, para nos falar um pouco do mercado brasileiro, que também é muito difícil generalizar, porque também é de uma dimensão considerável, mas para todos os efeitos, parece-me que há diferenças ainda importantes entre o mercado brasileiro e o mercado norte-americano, porque o mercado norte-americano vinha num ciclo muito forte de valorização, já desde, grosso modo, 2011, ao contrário do mercado brasileiro, que, enfim, vivia uma conjuntura um pouco mais recessiva, digamos assim. E, portanto, colocadas estas diferenças, como é que então os brasileiros e o mercado brasileiro reagiu à pandemia? Tá, a tua colocação ela é muito pertinente, Gonçalo, pelo seguinte, de fato, nós tivemos o pior ano da história do mercado imobiliário brasileiro e da economia em 2015, quando a gente sofreu todo o problema do impeachment da presidente, a gente viu uma série de problemas políticos e de corrupção. Enfim, historicamente foi um momento político do Brasil muito complicado, mas de verdade, talvez o momento político mais complicado da nossa história. O que aconteceu nesse período foi que, obviamente, os investimentos foram reduzidos, as empresas começaram a ser estranguladas por esse problema. O brasileiro, ele tinha, e aí eu estou usando no verbo passado, ele tinha o hábito de você imaginar economia e política juntos. A gente sempre teve esse olhar. Olhava para a economia e isso determinava o que acontecia, olhava para a política e isso acabava determinando o que acontecia na política. E aí aconteceu um movimento muito interessante de 2015 para cá, que os empresários tiveram que mudar um pouco essa percepção. Eu não posso depender do governo para fazer a minha vida caminhar para frente. Então, o que aconteceu foi que, à medida que a gente teve uma renovação no governo, e aí eu não vou entrar em questões de qual é melhor ou é pior, porque eu não consigo nem imaginar isso. Eu tenho dificuldade até para fazer essa leitura aqui no Brasil, mas o que aconteceu foi que a gente teve um ministro da economia com uma visão mais liberal, né, e trabalhando um processo de redução de taxa de juros, geração de emprego, fazendo com que ocorresse aqui um processo menos burocrático nas relações trabalhistas. Isso melhorou um pouco o desempenho da nossa economia, da empregabilidade do brasileiro, etc. e tal. Em paralelo a isso, os estoques que estavam muito altos foram sendo reduzidos, os estoques dos construtores. Houve uma diminuição desses estoques por conta de juros mais interessantes, né? A gente passou a ter taxas de juros, a gente está no histórico de taxa de juros que nunca houve no Brasil, então o brasileiro até nem sabe muito bem como tratar isso. Os bancos hoje oferecem dinheiro com variações de empréstimos que o brasileiro também não conhece, né? Então ele fica com medo de pegar empréstimo de modelos variáveis, ele prefere a parcela fixa com juros mais altos ou com coisas desse tipo. Porque nós já vivemos inflações como a da Venezuela. A gente tem um histórico na nossa economia de altos e baixos, que essa pandemia meio que todo mundo aqui já fala, isso acontece todo ano, para a gente está tranquilo. O brasileiro tem essa capacidade, essa resiliência de lidar com
com as grandes tragédias. Se elas não são sanitárias, elas são políticas e econômicas. E isso é uma realidade do brasileiro. Então, o que aconteceu foi que construtores, empresários, de uma forma geral, começaram a descolar um pouco a visão política e econômica como o mesmo balde, e é interessante que quem me alertou para esse tipo de visão foi um americano, né, que vocês devem conhecer aqui, a maior parte de vocês, que foi o Bill Solteroff. Uma vez conversando com ele, ele me disse: Guilherme, vocês enxergam tudo no mesmo balde, o dia que vocês passarem a enxergar em baldes diferentes, vocês vão ter, e eu acho que o empresário percebeu isso. E aí as coisas começaram a melhorar, e a gente vinha numa ascendente, depois de uma crise muito profunda, a gente vinha vivendo, eu brinco sempre com o Daniel, que a gente vive o anticiclo, né? Quando tá bom nos Estados Unidos, tá ruim no Brasil. Quando tá ruim no Brasil, tá bom nos Estados Unidos. É muito interessante isso, né? Então eu meio que torço para a desgraça, às vezes, do Daniel, para poder a gente aqui dar uma alavancada, né? E aí o que aconteceu foi que a gente começou a perceber que as coisas começaram a melhorar no Brasil no ano de 2019, uma expectativa de que o mercado ia acelerar, as vendas de mercado imobiliário começaram a acelerar, taxa de juros caindo, um otimismo muito grande de que 2020 seria um ano excelente, e vinha mesmo num crescente muito forte. O mês de janeiro foi diferente, foi muito bom, o mês de fevereiro foi muito bom, mesmo com o carnaval, que aqui a gente tem a história de que as coisas só acontecem depois do carnaval. Esse ano já foi um ano que foi diferente, mas aí em março aconteceu o que aconteceu em todo o resto do mundo. O que foi muito interessante perceber, e que eu acho que a gente vai aprender isso, é que a gente poderia ter acompanhado essa curva que vinha vindo da Ásia, né, chegando na Itália, passando pela Europa e tal, e já podia ter se preparado. Eu acho que a gente foi muito otimista em relação ao problema, e isso gerou alguns problemas para algumas empresas, né, de não se preparar do ponto de vista de investimento, segurar o fluxo de caixa, trabalhar um pouco mais nesse sentido. Mas o que aconteceu foi que o mercado imobiliário respondeu muito bem. A gente teve meses de março e abril muito, muito ruins. A curva é exatamente aquela curva que o Daniel mostrou ali, é ladeira abaixo, é uma expressão que a gente usa aqui, né? Foi ladeira abaixo, só queda, era queda no número de leads, queda no número de vendas, queda no número de captações, tudo caiu no mercado imobiliário. Mas depois do primeiro mês, na metade do segundo mês, meados de abril, as pessoas já começaram a entender que, peraí, o mundo não acaba por conta dessa pandemia, vamos começar a reagir. Governo intervindo com taxa de juros, com uma ajuda financeira para as pessoas de baixa renda, o que segurou e muito a crise financeira brasileira, essa é uma verdade, né? Do ponto de vista tecnológico, o que a Caixa Econômica Federal, que é um banco do governo, fez aqui, foi uma aula de implementação de tecnologia na distribuição de renda. Eu acho que nenhum país do mundo conseguiria fazer isso como foi feito aqui, fruto do nosso processo de automação bancária ser o mais desenvolvido no mundo. Por conta de tudo que a gente já viveu na economia, os bancos tiveram que criar processos de automação muito rápidos. Então, o que acontece é que de meados de abril, início de maio, junho, as coisas começaram em algumas regiões melhorarem, e depois a gente veio num crescimento. O segundo semestre de 2020 no Brasil chega a ser assustador, como em algumas regiões, não posso generalizar, o Gonçalo tratou muito bem, o Brasil é um país gigantesco, mas em algumas regiões é quase que vivendo um novo boom do mercado imobiliário, né? As coisas, o que você lança vende, muita procura, mais de um cliente atrás do mesmo imóvel, a migração dos centros urbanos. Aqui acontece uma coisa interessante. Você tem a migração dos centros urbanos, como grandes cidades como São Paulo, Curitiba, buscando condomínios e residências ao redor, na zona suburbana, em condomínios fechados, né, em casas, as pessoas migrando de apartamentos para as casas, mas tem um movimento inverso acontecendo também. Como a gente tem um problema de infraestrutura de saúde nas cidades mais distantes, as pessoas também estão buscando os grandes centros urbanos pensando, eu preciso estar próximo de centros médicos e hospitais que numa próxima pandemia me ajudem a suportar tudo isso de uma maneira mais segura. Então, assim, o que eu posso resumir é que foi um ano de aprendizado. Para a gente que trabalha analisando e enxergando e olhando para o mercado imobiliário, acho que foi um ano de aprendizado absurdo. A gente começou a entender como as pessoas olham para o imóvel, a gente passou a entender a relevância do imóvel que andava meio esquecida, né?
ninguém mais dava muita atenção para o quão importante é o seu imóvel, né? E eu acho que pelo fato de você ter que ficar em casa, de se resguardar, a proteção que o imóvel gera, tudo isso movimentou o mercado de uma maneira muito interessante. E é engraçado quando eu vejo o Daniel narrando algumas coisas, e eu olho para o Brasil e falo, o ser humano ele é muito parecido, acho que no mundo inteiro, então, porque as reações em relação de o que buscar, para onde ir, os medos e tudo isso é muito similar, né? E eu acho que esse foi um grande aprendizado em 2020. Guilherme, grande testemunho e queria-te dizer fiquei aqui com uma frase que não sei se é aplicável ou não. Será que a necessidade venceu o desejo? Ou seja, as pessoas começaram a precisar de determinadas necessidades que antes não tinham, não faziam ideia, e que a venda é muito do desejo e agora é cada vez mais da necessidade. Aqui é uma polémica, é um bocadinho da questão emocional, que nós somos atraídos muito pelo desejo e depois a necessidade vem depois, mas a necessidade agora impera, não é? E esses comportamentos são todos muito na base daquilo que está a acontecer, correto? E isso nos Estados Unidos igual. Ok, olha, Guilherme, muito obrigado. A tua observação, Diz, o Máximo, só deixa eu fazer um ponto que eu acho que você tocou num ponto que é fundamental. Para os novos produtos que serão desenvolvidos, eu acho que fundamentalmente os developers no mundo inteiro vão passar a olhar para a necessidade de um jeito que eles não olhavam, né? Vão ficar muito mais focados na necessidade do cliente do que nos desejos. Porque empreendimentos como o Daniel citou, onde você tinha tudo aquilo que o desejo quer, né? Então, um spa, uma academia, enfim, toda a conveniência dentro do seu condomínio passou a ser menos importante nesse momento, porque as pessoas olharam e falaram, eu não posso usar, e aí talvez maiores dormitórios, sala maior, uma cozinha mais espaçosa, né? Coisas que são do dia a dia. Talvez isso seja um reflexo futuro nos próximos produtos. Quer dizer que aqueles livros dos wants and needs que a gente viu e lê dos Estados Unidos já têm que ser mudados. O wants and needs já não é tão assim linear como parecia. Olha, Guilherme, muito obrigado e vamos passar para o velho continente, para o continente europeu, e vamos ver se na Europa, que eu acho que não foi bem assim, se as coisas mudaram. Eu vou fazer a introdução em italiano, porque vamos dar a palavra ao Romano. Eu vou falar em italiano e depois vou fazer a tradução em português para toda a gente entender. Romano, non so se hai capito qualcosa di quello che i nostri colleghi abbiamo detto, comunque la traduzione non te la posso fare. Sì, la parte collega di San Paolo quando ha parlato, sì, lo capivo un pochino più facile, era più facile perché sì. Tu hai un'assistente brasiliana, vero? Di San Paolo, anche lei. Sì. Ok, guarda, la domanda che ti volevamo fare, perché realmente l'Italia è stato il primo paese europeo che ha avuto l'impatto della pandemia. Anzi, io a fine febbraio a fine gennaio ero a Bergamo e si parlava già del coronavirus e delle prime infezioni, delle prime situazioni. E quello che volevamo capire è come ha reagito il mercato italiano immobiliare nei mesi di febbraio e marzo e che impatto è successo nel fondo nella vostra attività e principalmente che misure avete dovuto fare, che adattazioni avete dovuto fare per questa nuova realtà. Io adesso devo fare la domanda in portoghese, però te la lascio già così pensi un pochettino, sì. E dopo me la fai in italiano, però l'italiano lo devi fare lento, perché devo scrivere, perché dopo devo tradurre di nuovo. Então eu perguntei ao Romano, porque Itália foi o primeiro país da Europa que levou com o impacto da pandemia, e o que lhe perguntei foi qual foi a reação do mercado imobiliário em fevereiro e março, que impacto é que sentiram no mercado e o que é que tiveram que fazer, quais foram as medidas de adaptação a esta nova realidade. Romano, adesso piano piano parli che io dopo traduco, va bene? Ogni volta intanto ti chiedo per fermarti forse, però vai. Ok, sicuramente come tutti non ci si aspettava una chiusura totale in Italia quando è scoppiata la pandemia, quindi anche nel settore immobiliare non eravamo preparati ad affrontare quello che poi è accaduto,
che sono stati 2 mesi di chiusura totale di tutte le attività. Quindi... Então ele diz que ninguém estava à espera desta situação. O mercado imobiliário, e em específico as agências imobiliárias, não estavam preparadas para este impacto e tiveram 2 meses completamente fechados em lockdown. Continua. Sì, anzi, proprio adesso è uscito il nuovo bollettino in Italia con 41.000 positivi oggi, no? Quindi stiamo ancora combattendo. Non eravamo preparati, quindi è ovvio che tutto ciò che è stato, telefonate, richieste sulla parte immobiliare è calata del 95-97%. E quindi ci siamo... Stai parlando di marzo-aprile. Marzo fino aprile. Marzo fino tutto aprile c'è stato un calo totale di ciò che sono state le richieste, le telefonate, quindi dei dati che sono proprio assolutamente toccabili, no? Teniamo presente che noi in agenzia riceviamo mediamente 2000 chiamate mese, ok? E siamo arrivati a riceverne 1 o 2 al giorno. Ok? Lasciami tradurre per far capire. Portanto, do embate forte que eles tiveram foi na procura, ou na demanda, como dizem noutros países. Na procura, a procura caiu a nível de chamadas e de contactos, seja eles quais forem, e-mail, telefonemas, entre os 95% aos 97%. Portanto, aquilo caiu a pique nos 2 meses, de março e de abril. Para terem uma ideia, a agência do Romano faz precisamente 2.000 contactos por mês em chamadas telefónicas e tinha sensivelmente de 1 a 2 por dia nesses 2 meses. Portanto, é fácil fazer as contas. Já agora, hoje em Itália, houve 41.000 casos novos. O que quer dizer que ainda estamos num período muito crítico. Quindi noi ci siamo dovuti reinventare il lavoro su 2 categorie. Il primo, i nostri agenti, okay, che si trovavano a casa, e l'altro i clienti. Quindi quello che abbiamo potuto fare è spostare tutto sulle tecnologie digitali e su tutto ciò che era la parte social. Quindi siamo partiti dall'organizzazione di tutti i sistemi virtual tour per gli appartamenti, alla sottoscrizione di contratti per la firma digitale che fosse accettata a livello istituzionale, governativi, per la validità dei contratti, e abbiamo spostato tutto sull'online e sul digital, quindi sui social, sia per il posizionamento del brand, quindi con video d'agenzia per creare comunque visibilità e contatti, sia tutti i sistemi per vedere gli appartamenti in video visita, appuntamenti virtuali, e comunque qualche risultato l'ha dato, perché siamo riusciti a vendere alcuni appartamenti, non tanti, 3 o 4, ma appartamenti visti solo in maniera virtuale senza la visita del cliente e che hanno deciso di comprarli. Quindi, queste vendite le avete fatto in che periodo, per capire? In chiusura, in lockdown pieno. Quindi lasciami solo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no traduco, non so. No, intanto traduce pure. Ok, allora faccio a traduzione. Então, eles tiveram que fazer uma adaptação por completo e tiveram que se reinventar. E havia dois pontos importantes na comunicação, que é reinventar para os agentes, que de repente ficaram em casa e tinham que continuar a fazer o seu trabalho, e por outro lado os clientes, sendo que a parte tecnológica e digital foi a parte onde eles desenvolveram mais, principalmente nas redes sociais, mas também uma série de outras coisas, como, por exemplo, os virtual tours e as visitas mesmo digamos, visitas feitas em vídeo, ou seja, com alguém lá que filmasse o próprio imóvel ao vivo e que transmitisse na mesma altura a visita, porque realmente as pessoas deixaram de comprar porque não conseguiam ver. Depois tiveram a fazer um trabalho forte e tiveram que, de certa forma, lutar contra a lei,
que é tornar os contratos todos digitais, principalmente o contrato de mediação imobiliária, que também é legal em Itália, tal como em Portugal, e a questão da assinatura teria que ser feita de forma digital também. De referir que nesse período de lockdown conseguiram fazer um número muito pequeno para a agência que ele trabalha, mas fizeram cerca de 3 a 4 vendas sem ver, portanto, tudo feito digitalmente, desde o momento do engagement, ou seja, do momento em que a própria cliente vê o imóvel na internet, até a assinatura do próprio contrato. Mas só para ter uma ideia, só foi 3 o 4 vendas. Romano, puoi continuare. Poi una cosa importante è stato farci capire durante la pandemia, questo penso un po' a tutto il mondo, ma noi italiani sicuramente maggiormente, è la possibilità di utilizzare piattaforme per la comunicazione, quindi in particolare Zoom, perché attraverso queste piattaforme noi abbiamo fatto open house virtuali, appuntamenti virtuali attraverso Zoom oppure anche attraverso altre piattaforme che ormai sono a disposizione. Abbiamo contattato i clienti per tenerli in follow up, no? Quindi per fargli capire che c'eravamo e quindi fare anche tutta una parte relativa al contatto con i clienti che se no avrebbero perso per molto tempo il contatto con noi. E poi anche tutta la parte formativa, abbiamo fatto tantissima formazione per la nostra forza vendite con un calendario, addirittura Remax Italia ha fatto la solidarietà digitale, ne abbiamo creata una anche noi, dove tutti i giorni c'erano momenti di formazione specifici per come continuare quello che era l'acquisizione o la gestione durante questa emergenza Covid. Ok, a nível dos clientes e dos agentes também, a utilização do Zoom tornou-se uma peça fundamental, também inclusive para fazer as open house virtuais. Tiveram que reinventar todo o processo de follow-up, ou seja, de seguimento para os seus clientes, e também tiveram um grande apoio da própria marca, da Remax Itália, ao nível da formação digital, que se tornou digital, e inclusive fizeram campanha de solidariedade para a comunidade, também a nível digital, também colocado a nível digitalmente. Romano, e il mercato come ha reagito? Il mercato? I nostri colleghi degli Stati Uniti e del Brasile hanno parlato del loro mercato, più di azioni che sono successe, anche perché tu sei broker, e tanto la domanda era proprio questa. Il mercato italiano come ha reagito? Allora, c'era una paura dei mercati di un blocco totale del mercato, ok? È ovvio che tenete presente che nel secondo trimestre dell'anno, quindi stiamo parlando del periodo aprile, maggio, giugno, le compravendite in Italia sono calate del 27%, ok? Questo si faceva pensare a un collasso dell'intero mercato, ma abbiamo visto che nelle grosse città, come per esempio Milano, i prezzi sono addirittura in crescita. Stiamo segnando quasi un più 2% per quanto riguarda i prezzi. Abbiamo riscontrato che per quanto riguarda le compravendite, oggi è il momento di vendere con un prezzo centrato, perché se il prezzo è troppo alto, mentre prima arrivavano contatti, adesso i contatti non arrivano più, quindi il prezzo deve essere centrato. Abbiamo visto che la gente preferisce case che sono già in ordine, a posto, perché non hanno voglia di imbattersi nelle ristrutturazioni, quindi avere operai a casa, perché comunque anche col discorso Covid non è semplice in questo momento organizzare ristrutturazioni degli appartamenti. E abbiamo visto un'esigenza di avere metrature più abbondanti, un po' più ampie, che sono state riscontrate in circa un 9 metri quadri in più, quindi è la famosa stanza in più. Oppure un altro fenomeno che si è verificato è quello di vendere nelle grandi città per spostarsi leggermente fuori e quindi per avere quello che è un giardino, un'area aperta, perché è ovvio che con il lockdown, 2 mesi chiusi in casa, dove senza poter uscire, ha creato questa esigenza del mercato.
Poi ovviamente c'è stato anche un contraccolpo per quanto riguarda i mercati degli affitti, delle locazioni degli appartamenti. Le locazioni sono sicuramente calato il numero delle locazioni, ma è aumentato incredibilmente il numero delle unità immobiliari disponibili. Basta pensare che una città come Milano, come offerte di appartamenti in affitto, segna un più 70% rispetto invece a un più 14% della media nazionale. Gli affitti brevi, quindi gli Airbnb, in questo istante non esistono più qua, cioè non hanno più appeal, e il mercato che era molto molto attivo delle stanze in affitto per gli studenti, quindi il settore universitario, è crollato e segna un'offerta, una disponibilità in una città di Milano attualmente che sfiora il più 300%, siamo a più 290%. Stai parlando di stanze. Stanze, sì, stanze per il settore universitario. Sì, ho capito. Inutile dire che va molto bene la logistica, perché il commercio online è cresciuto in maniera esponenziale, e comunque da un'indagine vanno bene anche quelli che sono i centri commerciali al di fuori delle grandi città, quindi quelle che poi sono le zone completamente bloccate, zone rosse o cose di questo genere. Lasciami fare un punto perché sennò mi perdo. Eu tinha perguntado ao Romano como é que estava o mercado, tal como o Guilherme e o Daniel falaram do mercado, eu também quis perguntar um bocadinho como é que estava o mercado. Ele disse que, de facto, houve uma quebra muito grande, na volta dos 27% naquele trimestre de abril, maio e junho, estamos a falar das vendas em si. Contudo, depois do lockdown, houve uma recuperação, tal como a Daniel também falou, houve uma recuperação muito rápida, inesperada. Eles não estavam à espera de começar a vender assim tanto, e que manteve, de certa forma, os preços. Portanto, os preços não estão a baixar, inclusive os últimos dados dão uma subida, curiosamente, Gonçalo, uma subida de 2%. Não sei se isto diz alguma coisa, uma subida de 2% nos preços das últimas transações dos últimos 3 meses, o último trimestre. O que é que eles depois dizem? O que é que ele depois diz, aliás? Diz que, de facto, há um aumento considerável nas áreas. Portanto, ele fala de uma procura efetiva de mais 9 metros quadrados de área. Portanto, as pessoas procuram maiores áreas e, claramente, procuram, nós já também sentimos isso, procuram coisas fora da cidade, com jardim. Portanto, aquela questão de que tiveram muito tempo em lockdown e vão à procura desses tipos de investimento. Outra análise muito interessante é que ninguém quer casas para obras. Ninguém quer casas para obras. Diz que as casas para obras estão completamente fora. Portanto, as pessoas procuram casas prontas a habitar, porque nesta altura não se querem aventurar em ter obras. E depois, uma palavra para o arrendamento. O arrendamento tem uma baixa, aliás, tem um aumento da oferta devido ao Airbnb. O Airbnb, portanto, o nosso AL desaparece por completo. Ele diz que não há AL nesta altura em Milão, o que provoca, além disso, mais outras coisas, provoca um aumento da oferta na ordem. Milão está com um aumento da oferta no arrendamento de 70%. Atenção que Milão tinha um mercado de arrendamento bastante forte. Comparado com o aumento do arrendamento em Itália estamos a falar de um aumento de oferta de 14%, e ele fala de Milão de 70% de aumento. E como clássico cidade também universitária, e ele é de Milão e está a dar os dados de Milão, houve um aumento nos quartos, na disponibilidade dos quartos, em 300%. E isto é de facto uma coisa que ele diz que nunca existiu em Milão, tal oferta de casas para arrendar. Ele diz também que é quase óbvio que a logística aumentou exponencialmente, as vendas online aumentaram exponencialmente, e portanto o mercado imobiliário da logística é um mercado que em Milão é muito forte, sempre foi, mas agora está no expoente máximo. Também uma última palavra para os centros comerciais, principalmente os centros comerciais fora
das grandes cidades, portanto, os periféricos. Nós em Portugal e em Lisboa temos muito o Colombo e aquelas coisas mesmo dentro, mas em Milão os centros comerciais estão normalmente fora. E porque as compras em Milão fazem-se na rua, não fazem-se nos centros comerciais. Mas estes centros comerciais que estão fora ganharam uma importância, uma dimensão que antes, de facto, não tinham. Eu não sei se, Gonçalo, se te apetece fazer alguma pergunta ao Romano da questão da língua, ou se podemos avançar. E também quero perguntar. Eu acho que não, acho que avançamos para a Espanha, está muito bem esclarecido. Ok. Romano, grazie. Non so se vuoi dirci qualcosa. Gonzalo ti dice che ti ringrazia moltissimo perché l'informazione che ci hai dato è un'informazione molto, molto, molto buona e molto ben fatta. Ti ringraziamo. Grazie a voi. Grazie. Allora, grazie Romano, passiamo la parola a un altro italiano che però lo devo parlare in spagnolo. Che facciamo, Piero? Ti parlo in spagnolo. No, parlo in toscano, dai, che tu sei... Gonzalo non lo sa. Non so se è della Fiorentina, vero? Sai o no? Io no, io sono della da Juventus. Juventus. Pensavo che non era troppo Assolutamente sì. Ronaldo está ótimo. Qualcosa tipi. Bueno, debería explicar lo que son las rivalidades en la Toscana, pero es para otro live, Sí, ¿vale? Lo hablamos en otro momento. Si puedo compartir pantalla, así te quería hacer una pregunta. rápidamente. ¿Has entendido todo lo que han dicho ellos? Sí, curiosamente he descubierto que entiendo mejor el portugués de Brasil que el portugués de Portugal. A Guillermo le he entendido mucho mejor que a vosotros, los dos tres. No sé, creo que a Romano le ha pasado lo mismo. Es un poco de verdad. Lo he entendido perfectamente. Verdad. Bueno, entonces quieres que hablas en español, pero muy despacio, y sí, por supuesto. Puedo compartir la pantalla. Por favor. Gonçalo, pode partilhar a tela. Sim, tem o comando em baixo de share screen, si es posible. tal como o Daniel fez. Tienes un comando, lo puedes compartir. Tienes un comando de share screen. Lo he visto. A ver si me da permiso, parece que sí. A ver, ventana, ¿dónde está? Pestaña de Chrome, toda pantalla. Tengo aquí, no, este no es, este. A ver si me permite ahora. Te voy a decir la pregunta, que es en el mercado español, que tenemos realidades diferentes. Por ejemplo, en Madrid fue fuertemente afectada la pandemia y con el número de restricciones. Hoy por la mañana estuve hablando con Madrid y por lo menos me decían que estaba un poco mejor. Los últimos días Madrid está los infectados están cada vez más bajos. Y las Baleares, por ejemplo, que sufrieron muchísimo, incluso en Canarias también. ¿Qué diferencias tenemos para observar en términos regionales del mercado en España? Pero te dejo la palabra porque tú eres un experto. Yo no la veo, pero ve la pantalla. Si vosotros la miran. No, creo que no. Pero un momento voy a intentar a ver si se ve ahora. A ver, bueno, primero te contesto la pregunta que me acabas de hacer. El mercado, es cierto que la pandemia ha llegado de manera diferente en las distintas partes de España. Curiosamente, por desgracia, en esas partes donde en la primera se había gestionado mejor, ha llegado peor la segunda ola. De hecho, esta segunda ola la estamos sufriendo a nivel inmobiliario probablemente más que la primera. La primera ola dio espacio a bloqueo total en los 2 meses porque no se podía firmar, y a partir de finales de mayo, mediados finales de mayo, los meses de julio y julio se ha reactivado muy bien, se ha vendido bastante, digamos que se ha firmado todo lo que no se podía haber firmado en los meses anteriores. Para entendernos, el mercado español preveía este año 500.000 compraventas, ¿vale? Que es el número, digamos, un número interesante para el país, el número normal, que debería ser normal. El año pasado hicimos 504.000, en el 2018 520.000. El mejor año de la historia de España fue el 2007 con 1.100.000 compraventas,
y el peor de los últimos 25 años ha sido el 2012 con 225.000 compraventas, ¿vale? Un 80% menos. Habíamos recuperado hasta 500.000. La última proyección que estamos haciendo desde después del confinamiento habla de 400.000 y justo ha salido el dato hoy. A fecha de septiembre llevamos firmado 300.000 inmuebles. Entonces, el objetivo de 400.000 se alcanzará, pero significa un 20% menos neto respecto a las previsiones, ¿vale? O sea, menos 20% el número de ventas. Aquí el mercado español es un mercado muy humoral, muy expuesto a los cambios de humores de las personas. Es, digamos, muy famoso por sus picos de compras y picos de venta, picos de subida de precios y picos de bajada de precio, muy importantes. Y la verdad que en este momento se está sufriendo más que hace 2 o 3 meses. A nivel de precios hay primero, España es Madrid-céntrica en este momento. O sea, todo empieza desde el centro de Madrid y se va abriendo en las diferentes regiones, aunque la costa y las islas tienen un fuertísimo impacto a nivel de compra de mercado extranjero por encima del 25%, que ahora mismo está totalmente parado. Entonces está claro que estamos sufriendo eso. El español es propietario, junto con Italia son los 2 países donde el porcentaje de propietarios es más alto, por encima del 80%, 80-81% de los españoles son propietarios, y en muchos casos son propietarios de segundas y terceras viviendas, ¿no? La vivienda de la playa y la famosa vivienda del pueblo, ¿no? De donde vienen casi todos los españoles que son de algún pueblo, ¿no? La casa de los abuelos y de los bisabuelos. Entonces, en este mercado tan humoral, y empezando desde Madrid, los precios están bajando, la tendencia es a la baja. El mercado de alquiler, si el dato de Milán era espectacular, en septiembre en Madrid la oferta era un 193% más que el septiembre del año pasado, 193% más, ¿vale? Del septiembre del año pasado. ¿Por qué? Porque solo en Madrid han entrado 30.000 inmuebles de turístico, de Airbnb, de vacacional al mercado residencial, porque evidentemente Madrid, que es una ciudad que recibe casi 9 millones de turistas al año, en este momento no recibe prácticamente a nadie. Además de no recibir los estudiantes, ni el mercado de las embajadas, de los consulados, ni el mercado de, por ejemplo, los institutos de empresa, máster universitario. El Instituto de Empresa en Madrid, muy importante, recibe, por ejemplo, 3.000 personas al año. Ese mercado está completamente parado y eso ha llegado al residencial. Entonces, ahora mismo en el centro de Madrid hay una bajada neta de un 20-25% en precios de alquiler dentro del centro de la ciudad, ¿vale? Se está notando también en venta, no a esas cifras, pero estamos en torno a un 10% de valor inferior respecto a unos meses antes de la pandemia. Es cierto también que el 2019 ya había tocado picos, ya había tocado alturas de precio y que llevábamos desde enero intentando rebajar esos precios porque el comprador ya no subía más. La sensación post pandemia que había sido positiva se ha bloqueado después del verano, digamos que hasta julio muy bien. En agosto nos hemos ido de vacaciones, lo hemos pagado a efecto de segunda ola y a efecto también de mercado inmobiliario que ahora mismo está costando mucho. Lo que sí es cierto, y creo que lo ha dicho Romano, pero creo que esto pasa en todos los mercados del mundo, el inmueble a precio, el inmueble que se alinea al precio, se vende enseguida. Quiero decir, tiene mucha facilidad de salida, pero si está muy poco por encima del precio, en este momento no se mueve. No puedo generalizar, evidentemente no me comparo a Estados Unidos y a Brasil, que son países gigantescos por definición, pero España tiene muchas peculiaridades, sobre todo entre el interior, las grandes ciudades, costa e islas, son mercados diferentes, pero hay mercados, por ejemplo, de la provincia de Málaga, de Alicante, de Valencia, donde estamos hablando de algunos sectores, algunas zonas con menos 40-50% el número de compraventas, porque, repito, faltan los turistas, sobre todo faltan los turistas alemanes, británicos, escandinavos
en general que para esa zona son fundamentales. Respecto luego a, por supuesto, cosas que han dicho los compañeros, hay movimiento de la ciudad hacia afuera, también hay movimiento de la ciudad hacia adentro, buscando mejor asistencia sanitaria, ¿vale? El teletrabajo en España era muy relativo, que no llegaba al 3%, los smart working en casa no llegaba al 3% del mercado laboral. Ahora se habla de un 14-15% a la fuerza, casi obligado más que elegido, y eso sí que puede cambiar algunos equilibrios. Y también es cierta una tendencia a buscar la casa con terraza, el famoso ático con terraza, o salir a las afueras con lo que son los chalets, que se llaman, o sea, las casas individuales con jardín. Eso sí que se está notando esta tendencia, y probablemente son los únicos productos que están aguantando un poco más el precio. La tecnología está claro que también en un mercado bastante poco desarrollado como el español, en este sentido, se ha acelerado, ¿vale? Nadie conocía Zoom, como decía Romano, ahora lo usamos para hablar con la abuela en casa, ya directamente, y del otro lado, curiosamente, todas las medidas sanitarias de seguridad que se habían puesto en marcha no se han usado tanto como se esperaba. Quiero decir, aparte la obligatoria mascarilla, que es obligatoria en España desde el día 1 siempre, en toda situación, y el gel que se usa por lavarse las manos, el resto, guantes, otro tipo de sistema de seguridad, no han llegado. Nos esperábamos que hubiera más miedo a abrir las puertas de las casas y no ha sido así. Como sabes, Máximo, yo trabajo el modelo de puerta fría, de captación de puerta fría. Había una cierta preocupación respecto a ese modelo y la verdad que no ha tenido grandes repercusiones. Al contrario, curiosamente, en algunas zonas hay más personas en casa, está teniendo más éxito casi las visitas en puerta fría. Poco más quiero añadir. Lo último, respecto en concreto a Baleares, que me habías contado, hay tres zonas de España donde han aguantado más los precios. Curiosamente, uno son Baleares y la parte interior de Baleares. Una es la parte interior de Cataluña, ¿vale? L'Empordà, que se llama, la parte interior hacia el Pirineo de Cataluña, y también la Sierra de Madrid. Los precios están aguantando un poco más justo por esa necesidad de salir de las grandes ciudades e ir hacia las afueras. Pero digamos que... Sí. Dificultades de compartir la pantalla. No lo he conseguido, no pasa nada. Estaba explicando esto, pero no quería compartir, no me ha permitido hacerlo. No sé si es mis permisos o dónde ha sido el problema. No, tranquilo, no pasa nada. Poco más. Entonces, si tenéis alguna pregunta o comentarme algo. Okay. Antes de eso, tengo que hacer aquí una pequeña rectificación que, como tú eres italiano, lo has escuchado y lo has escrito, pero no lo ha dicho en portugués, que de facto Romano há pouco referiu que os preços em asking price em Milão baixaram categoricamente. Ou seja, a negociação do asking price para a real venda é uma das coisas que ele sentiu mais nos últimos tempos e continua a sentir. E, portanto, as angariações que eles fazem, porque eles são um agente imobiliário, têm que ser mesmo no preço correto, caso contrário, a casa começa a não vender-se ou tem que ter uma margem de negociação muito grande para chegar ao comprador. Y no sé si has entendido esto, me lo decías. Sí, perfectamente. Y esta es una cosa que en España también se pasa, ¿no? Sí, además España venía de 5 años de subida de precios. Entonces, claro. 2014, 2019, mercado en subida, en el 2019 se había parado y el coronavirus ha creado un movimiento a la baja y claro, evidentemente el vendedor que no acepta el cambio de precio en esta fase no vende, ha salido del mercado y ahora están entrando nuevos vendedores que han entendido que para vender necesitan rebajar su precio de venta. Pero el hecho de que se mantengan alrededor de 400.000 compraventas para el final de año en España significa que hay mercado, que es una crisis sanitaria, no es una crisis inmobiliaria como la del 2008, es una crisis simplemente sanitaria y que si en cuanto se salga
de la crisis, es normal que reactivaremos este mercado. Tener en cuenta que en España el sector turístico representa el 15% del Producto Interior Bruto, porque hablamos que el año pasado España recibió 80 millones de turistas y eso ahora mismo está completamente parado. Si no añadimos la tradición hostelera, restaurantes, bares y tal que hay en España, está claro que la crisis del país es una crisis ligada a que faltan las personas en la calle. No hay un problema, no había un problema económico. Certo. É muito similar a Portugal. É muito Portugal, claro, por supuesto. Nessa questão do turismo, temos realmente muitas parecenças. Bom, nós já estamos aqui com 1h10 de emissão. Eu queria só fazer aqui uma pergunta muito rápida a cada um, porque eu acho que, enfim, no final do dia, resumindo, todos nós sentimos coisas, acabamos por sentir coisas parecidas. Portanto, uma quebra muito grande inicialmente, uma forte recuperação de seguida, inevitavelmente no caso de Itália e também no caso de Espanha como Portugal, um encurtamento da diferença entre o asking price e o closing price. Portanto, é preciso adequar o valor pedido pelos imóveis à realidade que realmente as pessoas podem pagar, mas no final do dia e em certos casos, inclusive, é um aumento dos preços. Em Portugal, os dados que nós temos, enfim, nós não temos tratamento público de dados como existe nos vossos países. Cá em Portugal é sempre tudo muito especial, mas dos dados que nós temos, se falarmos num segmento mais alto de mercado, se calhar estamos a falar de quebras de vendas entre 10% a 15%, mas com preço médio a subir. Porquê? Porque as pessoas compram casas maiores e com espaços exteriores, e isso tem reflexo no preço. Já no segmento médio, se calhar estamos a falar de quebras na ordem dos 20% a 25% no número de vendas, mas com quebras pontuais e ligeiras nos preços. E para isto contribuiu, obviamente, tudo aquilo que nós viemos a falar, mas também contribuiu, no caso de Portugal, e era isso que eu gostaria de perceber, se também aconteceu nos vossos mercados, uma intervenção do governo. Portanto, Portugal teve, por exemplo, a introdução de moratórias no pagamento de prestações de crédito à compra de casa, teve moratórias no pagamento das rendas das casas, para além de outros incentivos que foram colocados no mercado, no sentido de privilegiar o emprego, a manutenção do emprego das pessoas e dos rendimentos das pessoas. E isso realmente fez com que o mercado imobiliário não respondesse de uma forma negativa tão rapidamente. Aquilo que nós queremos perceber, se calhar por tentar de uma forma mais telegráfica, perceber o que é que, eventualmente, nos vossos países foi feito pelo poder central e ou pelo poder local, que tenha contribuído também para o mercado imobiliário não desvalorizar de uma forma mais acentuada, e se calhar seguimos o mesmo alinhamento e começamos pelo Daniel. Perfeito. Vou fazer, bom, como você falou, mais de 1 hora falando, então vou fazer bem resumido o que aconteceu nos Estados Unidos. Nós tivemos um pacote econômico passado pelo Congresso americano no dia 27 de março, de 2 trilhões de dólares. E por que esse valor tão grande? É simples, estamos no ano eleitoral, o dinheiro precisa circular no ano eleitoral. Então foram 2 trilhões de dólares o pacote inicial. Conforme as eleições se aproximaram, agora existe um impasse no Congresso para um segundo pacote que ainda não passou. Mas os 2 trilhões permitiram 2 questões. A primeira, cheques para todo mundo, $1.200, normalmente, eu via uma média. Depois, para os desempregados, eles receberam $600 por semana, $2.400 por mês, ou seja, as pessoas estavam ganhando mais do governo durante 2 ou 3 meses do que ganhavam no salário próprio. Muita pessoa ganhou muito mais dinheiro durante essa quarentena. E, finalmente, tivemos moratória nacional, a nível nacional, de aluguel e de foreclosure, no caso do banco ter o despejo. E aí, entrou numa questão em brigas estaduais, principalmente em Nova York, teve muita briga. Estados que dependem muito de aluguéis entraram em umas brigas judiciais e, no fundo, mesmo que fosse levantado essa moratória, nenhum juiz, durante uma quarentena, ia colocar uma ação de despejo. Então, ninguém tentou fazer despejo com ninguém. E aí o Trump, nosso presidente, ele colocou até o fim do ano, até 31 de dezembro, tem uma moratória nacional para empréstimos via Freddie Mac e Fannie Mae, que são os empréstimos do governo, e uma moratória para pessoas que qualificam, que foram afetadas pelo Covid.
Então, isso é mais ou menos ações positivas que ocorreram. A negativa que afetou a Flórida são as fronteiras fechadas, que até hoje estamos fechados com o Brasil, que é um grande mercado da Flórida, estamos fechados com toda a União Europeia, com a Inglaterra, com a Irlanda, Irã e com a China. São os países que ainda não podem... não é que o cidadão daquele país não podem, pessoas originando daquele país não podem entrar nos Estados Unidos. Então, um italiano ou um espanhol que esteja no Brasil não pode entrar aqui, não por causa por causa da origem do voo. Então, pessoas vindo do Brasil não podem entrar, desses países citados não podem entrar. Então, isso afetou negativamente o mercado externo comprador. Boa, Daniel, fantástico. Obrigado pelo resumo. Guilherme. No Brasil também foi muito parecido. O governo federal criou um pacote, principalmente um pacote de ajuda às famílias de baixa renda, né? Acho que todos nós nos transformamos em keynesianos nesse momento aqui, né? Todo mundo ali vendo o governo ajudar, até o mais liberal, até o nosso ministro liberal aqui falava sobre ajudar o mercado, todo mundo aqui. E aí o que aconteceu foi isso, o governo criou um pacote de ajuda às famílias de baixa renda, um auxílio chamado de auxílio emergencial, né? Privilegiando também as mães solteiras, aquelas mães que têm seus filhos, são chefe de família, então elas recebiam um valor dobrado nesse período, né? O valor era o dobro do que para as outras famílias. O que aconteceu foi que a Caixa Econômica Federal, como um banco importante no processo de financiamento imobiliário, ela puxou os juros mais para baixo ainda, o que fez com que os bancos privados, né, tivessem que acompanhar esse movimento. Então, isso, de certa forma, ajudou o processo dos imóveis continuarem, ou pelo menos voltarem com uma certa velocidade na venda. E aí também teve a prorrogação das parcelas dos financiamentos, os bancos prorrogaram essas parcelas, meio que houve ali um banco bonzinho, sabe, assim, o banco solidário, coisa que eu nunca vi, né? Até isso 2020 nos surpreendeu, assim, os bancos sendo bons amigos dos seus credores ali, Então, isso foi muito interessante, mas, no fim, a intervenção do governo foi fundamental para sustentar um nível de consumo que, de certa forma, impactou positivamente a economia. O que aconteceu foi que muitos empregos foram perdidos por conta do turismo também. A gente teve o fechamento das fronteiras também, aconteceu isso, né? Ninguém podia voar para fora, mas também não podiam entrar, e aí o turismo, principalmente na região Nordeste, sofreu muito. Mas aí você tem o desemprego num setor mais elástico da economia, que é o setor de serviço. Então, tão logo começaram as reaberturas, esses setores voltaram a contratar. O que atrapalhou um pouco foi que a nossa legislação trabalhista, ela não permite que eu mande embora um funcionário e recontrate depois. Então, quem perdeu o emprego teve que buscar o seu trabalho numa outra empresa, não naquela que trabalhava antes. E aí isso acaba gerando uma certa inflexibilidade num momento como esse. Mas eu acho que, de certa forma, fomos bastante pessimistas no que aconteceria, ficamos surpresos com a capacidade de recuperação. Uma observação que eu queria fazer aqui, só para finalizar minha fala, é que outra coisa que eu aprendi em 2020, a tecnologia criou uma capacidade de recuperação e de destruição que ela é proporcional, né? Da mesma forma que a gente foi para baixo com muita velocidade, me parece que a tecnologia também provocou a ascensão com a mesma velocidade. E isso já gera uma relação econômica no mundo muito diferente. É verdade, o que também não deixa de ser um pouco assustador, não é? Verdade. Sempre muito bom. O Nassim Taleb fala uma coisa que eu acho que todo mundo precisa refletir sobre isso. A gente vive hoje um mundo da ciência da complexidade, né? Então, o mundo hiperconectado, com tudo muito globalizado, economia globalizada, enfim, o que vai acontecer é que nós vamos precisar descentralizar os processos de tomada de decisão, né? E aí isso vai criar uma nova dinâmica das relações entre os países, porque a gente não vai poder mais olhar para uma única Organização Mundial de Saúde resolvendo o problema do mundo. Nós vamos ter que ter um quebra-cabeça mais bem montado nas questões sanitárias, econômicas, políticas. Eu acho que essa é a grande mudança disso tudo.
Muito obrigado, Guilherme, mais uma vez e sempre muito oportuno, tal como o Daniel também, sempre muita qualidade os vossos comentários. Passava a palavra ao Romano, mais uma vez vou então utilizar a minha língua, che è italiano. Romano, non so se hai capito un po' la nostra domanda. La nostra domanda adesso, che volevamo la tua informazione, diciamo che volevamo sapere cos'è che il governo italiano ha fatto durante la pandemia e magari sta ancora facendo per nel fondo riuscire a reggere il mercato immobiliare. Stiamo parlando delle moratorie, queste questioni di non pagare le rate, degli affitti, degli aiuti che ho sentito dire che ci sono stati in Italia per le persone che sono state più affettate. Che misure che il governo italiano ha fatto durante la pandemia e anche dopo, anche quello che sta facendo adesso? Romano. O Romano tem que ligar o som. Scusate, il muto, c'era il muto. La tecnologia. No, allora, il governo italiano quello che ha fatto è quello di bloccare le rate mutui, quindi fare la moratoria sui mutui che attualmente è ancora attiva. Dimmi una cosa, è molto attiva fino a quando, per capire? Ma adesso dovrebbe essere attiva fino al 31 dicembre perché hanno bloccato, a causa anche di questo nuovo lockdown, hanno bloccato quelli che sono i pignoramenti immobiliari fino a dicembre, quindi le cartelle esattoriali, la possibilità di fare appunto pignoramenti, hanno bloccato le aste immobiliari fino a dicembre, quindi hanno cercato un po' di congelare tutto ciò che creava ulteriore debito. Ulteriore debito. Ci sono banche. Quelle lì, le moratorie vanno fino al 31 dicembre anche quelle lì o passano al 21? Quelle lì, no, okay. per ora fino al 31 dicembre, salvo altre condizioni. Poi, che cosa ha fatto di particolare il governo italiano, a parte dare per 2 mesi 600 euro, che questo ha creato un po', insomma, la rivolta, no? C'è gente che con 600 euro non paga una partita IVA, non paga neanche la rata del leasing dell'automobile, no? E questo è quello che ha creato. Non le hanno ricevute neanche tutti, c'è gente, hanno dato la cassa integrazione, tieni presente che c'è gente che ancora sta aspettando la cassa integrazione del mese di maggio, ok? Siamo a novembre. Quindi il problema che abbiamo adesso è che la gente è scesa anche in strada a Milano, Torino, Napoli, Roma e che non credono più alle promesse del governo, no? Quindi il governo cerca di escludere un nuovo lockdown perché la gente è arrabbiata. Quello che hanno fatto è stato quello di sospendere per quei 2 mesi, rinviare quelle che sono le tassazioni sull'IVA e sui contributi ai dipendenti, ok? Di rinviarle, non di annullarle. Quindi si sono accumulate adesso, quindi chi ha fatto la rateizzazione delle tasse le sta pagando adesso, dove siamo di nuovo in zona rossa e abbiamo di nuovo problemi. E quindi il motivo per il quale non hanno chiuso la maggior parte delle attività è perché se no devono dare soldi che non hanno. E quindi c'è un mezzo lockdown dove lavori, ma lo Stato ti dice che puoi lavorare. Però la gente viene a vedere meno le case, quindi anche noi del settore comunque lo viviamo questo calo. Noi il mese di ottobre comunque abbiamo già rilevato un calo del 25% delle richieste. Ok, questo come media del mese, quindi lo si sente e quindi siamo noi che ci inventiamo nuove strategie per vendere, no? Adesso noi ci siamo inventati il Black Friday, no? Che è una sorta di last minute casa, un modo per ribassare i prezzi degli immobili e dare qualche vantaggio in più a chi vuole comprare. Però lo Stato di per sé non ha fatto delle grandi operazioni. Ok, lasciami tradurre, grazie Romano. Portanto, o Estado italiano, não sei se repararam, ele foi bastante crítico porque realmente o Estado não fez aquilo que eles achavam que deviam ter feito. Portanto, as moratórias em Itália só estão previstas até 31 de dezembro deste ano, portanto estão quase a acabar.
deu, durante 2 meses, 600 euros a cada cidadão e muitos ainda não receberam e, portanto, se calhar não vão receber tão cedo. Houve um atraso, substancialmente, em alguns subsídios. Há pessoas que ainda hoje estão à espera de subsídios prometidos em maio que ainda não receberam. Houve uma série de diferimentos, nomeadamente do IVA, entre outros impostos, que, com carências e diferimentos, que agora vão começar a ter que pagar. E neste momento, a altura pior para pagar é exatamente agora. Ou seja, eles diferiram as dívidas dos impostos até agora e agora as pessoas não conseguem pagar porque entraram num novo lockdown praticamente, e ele diz que o Estado não está a fazer este novo lockdown porque, obviamente, se fizer um novo lockdown, estas pessoas não têm dinheiro para pagar e, portanto, têm que pô-los a trabalhar. E, portanto, como têm que pô-los a trabalhar, andamos aqui num jogo. E depois ele fala das manifestações, que também nós vimos na televisão, seja em Milão, como em Nápoles, como em Roma, de protesto em relação ao Estado em si. Outra questão que está suspensa ainda são penhoras fiscais, leilões oriundos de questões agora falta o termo, jurídicas, portanto, dos leilões de dívidas, de coisas que de facto foram executadas, estão proibidos. Crédito não parado, discussões fiscais. Não parado, exatamente, são esses créditos. Estou a ver se eu consigo traduzir mais. Eu assim, de repente, eu agora tinha aqui mais alguns apontamentos. Ele diz que a situação, pois, o Estado para ele não se portou bem. E o que é que tem o reflexo? O reflexo é que há cada vez menos pessoas interessadas em comprar casa. Começa-se a sentir a falta de disponibilidade financeira para comprar casa. Eles tiveram, no último mês, uma quebra de procura na ordem dos 25%. E eles têm que reinventar-se através de estratégias de baixas de preço, que, como sabe, Gonçalo, quando a própria empresa imobiliária, a agência imobiliária, começa ela própria a fazer estratégias de baixa de preço, o mercado depois acaba por reagir. E então temos o Black Friday, que é uma campanha que eles estão a fazer agora, com vista a colocar no mercado preços cada vez mais baixos para conseguir, no fundo, a falar da transação. E, portanto, digamos que as notícias, comparadas connosco, Gonçalo, as notícias italianas não são muito agradáveis. Mas vamos ver o que é que nos diz Espanha. Não são nada animadoras, animadoras. Vamos ver o que é que diz Espanha. Gracias. He preparado un gráfico para enseñaros todas las medidas que ha hecho el gobierno a ver español. Si lo compartimos. Gráfico, Aquí está. Gráfico. ¿Se ve? ¿Lo veis? Perfecto. Ese es el conjunto de las medidas del gobierno español para el sector inmobiliario. Muy bueno. A ver, digamos que una de las cosas que habéis comentado es que para algunos países el sector inmobiliario es un sector estratégico, ¿no? Lo ha dicho Daniel también, Guillermo. Para España no, al contrario, es un sector que está asociado a la especulación, está asociado a gente que quiere ganar dinero, ¿no? Entonces, aparte de alguna ayuda muy limitada a familias desfavorecidas, pero para el pago de suministros, por ejemplo, o este tipo de cosas, o para congelar a la renta, no hay ningún tipo de ayuda al sector en sí. No han bajado los impuestos, que son altísimos en el mercado español. No ha habido ninguna moratoria, ha habido solo aplazamiento de pagos. O sea, significa, hoy no lo pagas, pero lo pagarás mañana, ¿vale? De hecho, ahora hay grande dificultad porque están llegando los plazos que se habían cambiado en la época de pandemia. No se ha, digamos, no se ha liberado, no se ha permitido reducir ni un euro de determinado tipo de gastos. Entonces, está claro que probablemente la caída de los precios va ligada también a este problema. Para el gobierno español, que es un gobierno, sabéis, de izquierda bastante extrema, el sector inmobiliario es un sector enemigo, entonces no ha llegado ningún tipo de ayuda en ese sentido. Fuiste muy rápido, ¿eh? Que no tenías nada para decir. No tengo nada. Pero mira, ahora te voy a preguntar, ¿cómo vas a vender, cómo vas a transaccionar en un mercado así? Que no tiene... no puedes. De hecho, es un mercado que se sujeta todavía en los préstamos de los bancos. Quiero decir, la ventaja respecto a anteriores crisis es que hay dinero en los bancos están prestando dinero y eso ha permitido mantener
mantener las compraventas, pero no es casualidad que hay un 20% menos de compraventas en el sector. Al contrario, os podría decir que se han adoptado unas medidas negativas, como por ejemplo el intento de regulación del mercado de alquiler en Barcelona, ¿vale? Hay una ley que no permite superar determinados precios, en contra de toda ley de mercado de la historia, no permite subir el precio, no hay precio libre, el precio está marcado por la media de los precios de la zona y está creando el efecto contrario. En lugar de bajar precios, los está subiendo. ¿Por qué? Porque el propietario, a falta de certeza, dice, ¿sabes qué? No lo pongo en alquiler, espero un momento, entonces hay menos mercado. No aprendemos porque esta medida ya la hicieron en Berlín hace unos años y no funcionó absolutamente para nada. Fue un desastre, hizo efecto contrario. Y ahora parece ser que el gobierno lo quiere extender a todo el país en la nueva ley del presupuesto, del balance para el próximo año, y evidentemente el sector le está diciendo que es una medida nefasta, pero, repito, somos un sector enemigo, no un sector amigo del gobierno. Mas é fantástico como é que ninguém aprende com os erros, porque Portugal teve durante cerca de 40 anos as rendas das casas congeladas. Sim. E fez com que o mercado de arrendamento em Portugal desaparecesse. Berlim, neste momento, que já leva 2 anos com este novo programa de congelamento de rendas, aquilo que se vê é as rendas em máximos históricos, não há oferta, e os preços de venda também estão em máximos históricos, porque não há venda alternativa de arrendamento, as pessoas têm que ir comprar. E, portanto, não há oferta de arrendamento, mas há procura para a compra, e, portanto, já deveríamos todos aprender que medidas que conduzam ao congelamento das rendas só dão cabo do mercado de arrendamento, não dá resultado. Mas isso é histórico, é histórico, mas nós não aprendemos com a história. É o problema. Bom, nós temos 1h30 de live e, portanto, eu pessoalmente adorei, achei que tivemos aqui todos um insight fantástico de diversas experiências e que realmente são diferentes para todos os efeitos. Percebemos que Espanha e Itália têm realidades diferentes de Portugal, e estando todos nós no mesmo continente, temos realidades diferentes, e Brasil e Estados Unidos, apesar, obviamente, de apresentarem tendências e ritmos similares, vêm de contextos também muito diferentes, e por isso também o mercado apresenta diferenças que são de assinalar. Obrigadíssimo a todos pela vossa presença, pela vossa disponibilidade e de virem dar aqui também ao público português a vossa experiência e o vosso conhecimento local do mercado. Eu pessoalmente agradeço-vos imenso e despeço-me e espero que possamos repetir rapidamente uma experiência destas, porque foi fantástica, Máximo. Eu também queria agradecer ao Daniel, ao Guilherme, a Romano e a Piero, e que a ver se na próxima vez temos melhores notícias, pelo menos ao nível dos governos e do mercado, mas também é verdade que sempre que há estas mudanças, Gonçalo, há sempre oportunidades e há sempre negócios imobiliários a serem feitos e pessoas, digamos, de forma inteligente, de certa maneira, a aproveitarem-se das mudanças que existem. Obrigado, Daniel. Uma última palavra, só para despedir. Desejo aí que todos fiquem, que cuidem-se muito e acreditem sempre no mercado imobiliário, porque ele tem um futuro brilhante e enorme. Pode confiar, o mercado imobiliário ele sempre volta. Guilherme. Eu vou nessa mesma linha do Daniel. A gente nunca pode esquecer da sinergia que o mercado imobiliário tem com qualquer setor da economia, né? Ou seja, a gente está aqui falando cada um de um lugar, existe um servidor que está na nuvem, mas essa nuvem está instalada em um prédio de areia, cimento e tijolo, né? Então, o mercado imobiliário sempre vai existir, as necessidades vão sendo modificadas e compete a cada um de nós que faz esse mercado acontecer, ficar atento às mudanças, mas sempre com otimismo de que a gente pode construir coisas melhores. Muito obrigado, Guilherme. Romano, me lo dici veloce, però piano, che io faccio la traduzione in simultaneo. Aspetta, rifai la domanda in italiano. Non era un saluto, dire qualcosa per finalizzare. Per finalizzare, ok, perfetto. Ma allora, noi siamo certi che comunque passato questo momento il mercato italiano crescerà
molto velocemente. Nós estamos seguros, lascia-me solo traduzir, nós estamos seguros que o mercado italiano, depois desta hecatombe, vai voltar a crescer. Sì, anche perché vediamo che la richiesta comunque almeno su Milano e su quella che è la provincia di Milano comunque c'è, è una buona richiesta e speriamo che torni ai livelli di gennaio-febbraio, perché gennaio-febbraio eravamo partiti veramente fortissimi. Ele mesmo assim continua a dizer que a procura em Milão existe, vai continuar a existir, e espero que voltaremos aos tempos de janeiro e fevereiro, que foram os nossos melhores meses de sempre, e estamos convencidos que lá voltaremos. Grazie moltissimo, proprio molte grazie Romano per la tua disponibilità, Grazie a te, Massimo. questa oretta che più di quasi 2 ore che hai passato con noi. Grazie a te. Piero, yo quería daros las gracias a vosotros y comparto con Guillermo que el sector inmobiliario es un sector muy bonito porque da la posibilidad de conocer personas en todos los lados y espero y deseo poder visitar a Daniel, a Guillermo y por supuesto a ti, a Máximo en Portugal, que hace mucho que tenemos que quedar. En cuanto podamos volver a viajar, voy a ver si esos 400 días de sol, ¿cuánto has dicho que hay, Daniel? Que hay al año en Miami y en Sao Paulo, a disfrutarlo con ellos. Un placer conocerlos, la verdad que encantados, y tenéis un amigo en Madrid. Ok, muchas gracias a todos. Gonçalo, muito obrigado a ti também. Obrigado. Obrigado a ti também. Adeus a todos, muito obrigado. Adeus. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ciao.